Interessante. Então você vê que existem muitos pontos de convergência, de contato entre o que a ciência sabe e aquilo que a religião, que a fé crê. Como é que nós podemos, talvez, ter esse tipo de visão quando parece que a tendência, muitas vezes, é de separar, é de colocar um contra o outro? Talvez até em alguns aspectos, podemos dizer assim, por culpa também da religião, às vezes nós cristãos podemos ter essa tendência de querer contrapor um ao outro, que não é necessário e nem bom. O que a gente percebe, às vezes alguns comerciais de TV colocam a questão seguinte: quando fé e religião fizerem as pazes, fé e ciência, fizerem as pazes, eu não vejo os dois brigando. Na teoria do Big Bang, por exemplo, que a gente falava há pouco, a gente chega num momento em que a física não consegue explicar ou não consegue montar uma teoria para o que tem antes. Bom, o que pode estar antes ali? O que pode ser esse antes? Quem é que deu esse início? Então eu sempre digo, é um momento em que eu coloquei a minha fé ali. Ali eu coloquei aquele ser superior, que a gente chama de Deus na religião luterana, dando esse início. O fazer a coisa não precisa ser necessariamente botar a mão na massa, mas quando tu permite que ela aconteça, já sabendo para onde as coisas estão indo, tu também fez parte. Tu és cúmplice se tu sabes o que vai acontecer e permite. Então, dentro do meu ponto de vista, para mim, a maneira com que eu consegui acomodar isso dentro de mim é vendo um ser superior no início, permitindo e dando o começo para o que a gente tem hoje. Acompanhando isso, o que a gente vive hoje aqui, essas dimensões todas que a gente pode. Então, fé e ciência como dimensões de um ser humano, mas não dimensões que devem conviver separadas, mas sim, talvez juntas. Muito interessante. Imagino que alguns de vocês também nos assistindo estão absorvendo essa informação que de fato nos ajuda muito a unirmos então esses diversos aspectos da nossa vida. A religião e ciência não são antagônicas, não estão uma contra a outra, mas podem se complementar, podemos dizer assim? Claro, com certeza. Principalmente nós, nas ciências, recebemos os alunos às vezes, não diria empacados, mas com uma trava, com uma tranca. E para o aluno com 13, 14 anos, quando vivencia as experiências em ciências, de física e de química, chega na escola em dúvida. Quer dizer, eu acredito no meu pai, no meu pastor ou no meu professor? E eu acho que colocar a criança nessa situação, para ela deve ser horrível. Quem das 3 pessoas que são referências para ela? Nenhuma, as 3 estão certas. Só que elas não necessariamente estão falando sobre a mesma coisa. A ciência não pode ocupar o espaço da religião e nem a religião pode ocupar o espaço da ciência, mas elas têm que conviver. De forma harmoniosa, podem trabalhar juntas, inclusive. Muito bem. Professor Galileu, nós temos um tempo que muitas vezes se torna curto aqui em nosso diálogo, nosso programa Castelo Forte, mas quem sabe ainda nesses últimos momentos aqui da nossa conversa, é possível dizer, pelo menos dar uma pincelada para onde está indo a ciência, o conhecimento nessa área, o que nós podemos esperar. Às vezes podemos até nos assustar com tantas mudanças e avanços. A ciência, ela está avançando em alguns sentidos. A gente tem uma ideia, uma impressão para onde ela está indo, o que vem pela frente nos próximos anos. O que a gente pode prever já com os acontecimentos é que cada vez mais rápido nós vamos chegar em equipamentos eletrônicos obsoletos. A tendência é essa, a gente já vem vivendo essa questão, quer dizer, o celular de hoje, amanhã já está obsoleto. Então, o que é importante a gente perceber é que a gente não pode ficar preso a esses instrumentos. E não há necessidade de consumi-los na mesma velocidade com que eles trocam. Mas o que a gente pode esperar é uma grande revolução nos equipamentos de comunicação, TVs que vão permitir 2 pessoas olharem para a mesma tela ao mesmo tempo, vendo 2 canais diferentes e escutando 2 canais diferentes. Essa é a próxima inovação que a gente vai ter em termos de equipamento. E muito provavelmente a gente está muito próximo aí de equipamentos que possam esconder objetos a olhos vistos. O que há pouco tempo
num filme de ficção aí era um manto de invisibilidade, já é uma possibilidade hoje dentro da área da física, né? Já se criam materiais assim chamados de metamateriais. Mas para o povo em geral, né, para o grupo de pessoas em geral da nossa comunidade, o que a gente pode esperar é um grande avanço em termos de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos que a gente vai ter, principalmente na área da comunicação, celulares, TVs, como a gente já vem vendo essa invasão de tablets, né, e TVs móveis, né? Muito bem, então podemos aguardar avanços e mantermos a nossa calma, tranquilidade, né, como pessoas aí que além de todo o equipamento que a gente pode ter, a relação humana, né, o amor, a fé, a solidariedade, o respeito certamente continuam sendo fundamentais em nossa vida aí. E não podem ser substituídos, né, pastor? É verdade. Muito obrigado, professor Galileu, pela sua presença aqui conosco. Quero desejar também a você que continue ajudando aí muitas pessoas, jovens especialmente, mas adultos, a poderem compreender um pouco mais essa relação aí da ciência com aquilo que nós chamamos de fé ou religião. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Agradeço o convite. Obrigado. Olá, ultimamente temos ouvido em nosso país, em nosso Brasil, muitas pessoas, grupos manifestando opiniões, pedindo mudanças, enfim, levando aos ouvidos de todas as pessoas, especialmente governantes em nosso país, aquilo que está machucando, aquilo que está precisando ser modificado. A você, amigo, amiga, convido a pensarmos por alguns instantes sobre essa necessidade tão grande, tão importante de sermos ouvidos. Ao iniciarmos a nossa vida desde pequenos, podermos ser ouvidos por alguém adulto, por um pai, por uma mãe, por uma pessoa responsável, é de suma importância. Sermos ouvidos nos dá segurança, nos faz saber que alguém nos entende, se importa conosco, que alguém também irá atender aquilo que nós necessitamos para a nossa sobrevivência, o nosso cuidado. Também os adultos, e não esquecendo os jovens, precisamos muito sermos ouvidos durante a nossa vida inteira. É não somente o sonho, mas a necessidade que cada pessoa tem de sentir que alguém lhe ouve, lhe entende, lhe compreende. Nem sempre
aquilo que nós dizemos, ou até mesmo que um grupo ou que uma multidão diz, nem sempre isto é a verdade, ou é aquilo que é verdadeiro, mas mesmo assim precisamos ouvir com atenção e com cuidado. Certa vez um profeta chamado João Batista, ele que veio preparando as pessoas na região da Judéia para a vinda do Messias, do Salvador Jesus Cristo, ele foi anunciado da seguinte forma, conforme temos no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para Ele. Alguém está gritando no deserto. João Batista queria ser ouvido pelas pessoas e ele tinha uma mensagem fundamental, importantíssima, que muitos não queriam ouvir. Outros ouviam, mas não aceitavam. João Batista dizia: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Existe aquilo que nós não gostamos de ouvir, ou que não aceitamos. João Batista, ele dizia que o arrependimento, a mudança de vida, era a forma necessária das pessoas se prepararem para receberem a vinda do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Talvez nos dias de hoje não seja muito diferente. Nós queremos ser ouvidos, mas precisamos também saber ouvir. Não só que os outros nos entendam, mas que nós entendamos, aceitemos, em primeiro lugar, aquela mensagem, aquele ensinamento, aquele convite, que vem da parte daquele que mais nos ama, que mais nos conhece, que mais entende da nossa vida, que mais sabe das nossas necessidades, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Deus continua dizendo hoje à humanidade, a cada um de nós, que nós devemos ouvi-lo. E mesmo que nós tenhamos ouvidos, muitas vezes não gostamos de compreender aquilo que Jesus Cristo nos diz. Certa vez, no Monte da Transfiguração, onde Jesus estava com 2 de seus discípulos, veio uma voz e disse: este é o meu filho amado, meu filho querido, ouçam o que ele lhes diz. Hoje também nós somos chamados a especialmente darmos ouvidos àquele que é capaz de perdoar, transformar, trazer esperança, trazer um novo rumo mais justo para as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Amigo, amiga, vamos sim ouvir uns aos outros, vamos prestar atenção àquilo que a nossa família nos diz, que os nossos amigos nos dizem. Vamos prestar atenção naquilo que as pessoas em nossa sociedade estão dizendo. Mas vamos, em primeiro lugar, ouvir com muita atenção, muito carinho, aquilo que o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, está dizendo a nós neste século 21. Enfim, podemos lembrar que Jesus continua dizendo que bem-aventuradas, felizes são as pessoas misericordiosas, felizes são as pessoas que têm coração puro, felizes também são as pessoas que têm fome e sede de justiça, porque verão o reino de Deus. Que nós nos sintamos ouvidos por Deus, compreendidos por Ele, mas que possamos, pela sua graça, ter os nossos ouvidos sempre abertos para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe, que Deus fale a ti
e que encontre em teus ouvidos e coração um lugar onde a sua palavra possa frutificar. Amém.